Imagine estar falando com seus pais ao telefone, caminhando sozinho no meio da noite, descrevendo cada passo, e de repente você grita. Depois disso, silêncio absoluto, sem corpo, sem pistas, sem respostas. No vídeo de hoje, você vai conhecer um dos desaparecimentos mais misteriosos da história moderna, o caso de Brandon Swanson. Você está no canal Mistérios Não Explicados, histórias reais, sem respostas. O nome dele era Brandon Victor Swanson. Ele tinha apenas 19 anos quando desapareceu em maio de 2008, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Brandon era estudante de energia eólica em uma faculdade técnica e comunitária e morava com os pais, Brian e Annette Swanson, na cidade de Marshall. Quase todos os dias, ele percorria cerca de 50 quilômetros até a cidade de Canby, onde ficava o campus da faculdade. Ele conhecia aquele trajeto como a palma da mão, e talvez seja exatamente isso que torne esse caso ainda mais assustador. Na noite do dia 13 de maio de 2008, várias festas de despedida do semestre estavam acontecendo na região. Brandon decidiu ir a mais de uma delas. A primeira festa aconteceu na cidade de Lint, a cerca de 11 quilômetros de Marshall. Ele chegou no começo da noite, ficou algumas horas e, segundo os amigos, tomou apenas 2 latas de cerveja. Mais tarde, Brandon resolveu ir para outra festa, dessa vez em Canby. Um amigo próximo estava deixando a faculdade e Brandon queria se despedir dele. Mesmo sendo no sentido oposto de onde ele estava, ele pegou o carro e seguiu viagem. Ele chegou em Canby sem problemas, ficou por lá algum tempo e, segundo relatos, tomou apenas um copo de uísque. Pouco depois da meia-noite, já no dia 14 de maio, Brandon saiu de Canby para voltar para casa. Esse trajeto normalmente não leva mais do que 45 minutos, mas Brandon nunca chegou. Em vez de seguir pela rodovia principal, ele decidiu pegar estradas de terra e caminhos secundários pelo interior. A suspeita é de que ele queria evitar a polícia, já que havia consumido álcool. Às 1h50 da madrugada, o telefone dos pais de Brandon tocou. Era ele. Brandon disse que havia caído com o carro em um buraco em uma estrada rural e precisava de ajuda para voltar para casa. Os pais se levantaram imediatamente, entraram no carro e seguiram na direção indicada pelo filho. Durante a ligação, Brandon afirmou que estava perto da cidade de Lint, mas esse detalhe se tornaria crucial mais tarde. Enquanto dirigiam, os pais combinaram que, quando estivessem próximos, os dois piscariam os faróis para se localizarem no escuro. A região é extremamente plana, sem montanhas ou obstáculos. Seria fácil ver uma luz à distância. Quando chegaram ao local indicado, começaram a piscar os faróis. Brandon disse que também estava piscando, mas ninguém via ninguém. Eles repetiram isso por vários minutos, percorrendo estradas de terra próximas. Nada. Brandon começou a ficar irritado, acreditando que os pais estavam no lugar errado, e desligou o telefone. Poucos segundos depois, a mãe ligou novamente. Foi então que Brandon teve outra ideia. Ele disse que estava vendo ao longe as luzes de uma cidade que acreditava ser Lint. Decidiu abandonar o carro e seguir a pé até lá. O ponto de encontro seria o estacionamento de uma casa de festas na cidade. Os pais voltaram para Marshall. Brian deixou a esposa em casa e seguiu sozinho para Lint. Durante o trajeto, ele manteve Brandon na linha. A ligação durou 47 minutos. Durante esse tempo, Brandon descreveu o caminho. Disse que estava passando por cercas, campos abertos e áreas rurais. Ele caminhava no escuro, cortando propriedades pelo meio do mato. Até que, no minuto 47 da ligação, Brandon gritou. Disse apenas um palavrão, e a ligação ficou muda. O pai chamou de novo. Nada. Tentou ligar de volta. O telefone chamava, até cair na caixa postal. Brandon nunca mais atendeu. Durante o resto da madrugada, a família e amigos fizeram buscas pela região indicada por ele. Nenhum sinal do carro. Nenhum sinal de Brandon.
Somente às 6:30 da manhã a polícia foi acionada. No início, o desaparecimento não foi tratado como prioridade. A polícia alegou que ele era um jovem universitário e que poderia simplesmente estar passando a noite fora. Somente horas depois, após pressão da família, as buscas começaram oficialmente. O mais estranho é que o celular de Brandon ainda recebia ligações. Foi através da triangulação do sinal que a polícia descobriu algo perturbador. O telefone havia se conectado a uma torre da cidade de Porter, mais de 30 quilômetros distante de Lindt, ou seja, Brandon estava completamente desorientado. O carro foi encontrado ainda naquele dia, em uma vala ao lado de uma estrada de terra entre as cidades de Porter e Taunton. Não havia sinais de acidente grave, nenhuma batida, nenhum arranhão. O carro apenas havia ficado preso no buraco. As chaves e o celular não estavam lá. Não havia marcas de luta, nem sinais de ferimentos. Cães farejadores foram acionados. Eles seguiram o rastro de Brandon por alguns metros, atravessaram um rio e continuaram do outro lado. Pouco depois, o cheiro simplesmente desapareceu em outra estrada de terra, como se Brandon tivesse sumido no ar. As buscas oficiais duraram 10 dias. Depois disso, a família contratou equipes particulares, cavalos, quadriciclos, buscas a pé. Nada, nenhuma pegada, nenhuma roupa, nenhum objeto pessoal. Diversas teorias surgiram: uso de substâncias, ataque por um fazendeiro, atropelamento, carona com alguém desconhecido. A teoria mais aceita é a de que Brandon tenha caído no rio e sido levado pela correnteza, mas isso também levanta dúvidas. Os cães cruzaram o rio. O celular continuou ativo por horas e nenhum vestígio foi encontrado. Até hoje, o caso Brandon Swanson permanece sem solução. Um jovem que desapareceu enquanto falava ao telefone com o próprio pai. E talvez a verdade nunca seja descoberta.